Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim, glória a Deus. E será, isso aqui é Deus falando, né? E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, Moisés escrevendo, né? E serás que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém, amados? Aqui Moisés estava escrevendo para o povo, e declarando, que se eles dessem ouvido ao Senhor, se ele ouvisse a palavra, os mandamentos de Deus, então tem uma regra a seguir. Tem aquilo que é as leis de Deus. Hoje em dia o ser humano pensa que não há lei, não há regra, nós estamos no tempo da graça, não tem mais nada. Tem. Alguma lei que mudou, muitas vezes não é a lei dos 10 mandamentos de Deus, não. Porque tinha muitas leis, o povo judeu tinha 613 leis. 613 leis. Comer sem lavar as mãos era uma delas, né? Não lavar os pés da pessoa que chegava na casa era uma das leis que ninguém podia quebrar. Trabalhar num sábado era uma lei, ninguém podia quebrar essa lei, né? Mas existe leis, sim. Existe ordenança, sim. Não são todas que foram afetadas. A regra para nós seguir. Inclusive tem uma regra que do Velho Testamento passa para o Novo: honra teu pai e tua mãe, e você vai viver muitos anos sobre a terra. Amém? Quando você obedece à lei de Deus, há uma recompensa. É a lei louvado seja Deus, da compensação. Existe a lei da palavra de Deus chamada a lei da compensação. A lei da compensação. Às vezes a pessoa tem um problema de um lado, mas Deus compensa de outro lado. Quando você faz algo, Deus te recompensa. E a Bíblia diz que nós devemos exercitar a nossa fé e batalhar por a nossa fé, porque a nossa fé, o nosso trabalho tem uma recompensa. Isso se chama lei da compensação. Amém? Então aqui Moisés está falando que Deus está dizendo ao povo que devereis ouvir a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado de guardar os seus mandamentos. Ele dizia que eu ordeno hoje. Não é aqueles que já estava escrito, não. É o que Deus estava ordenando naquela hora. Para a pessoa ser o quê? Naquela hora Deus estava falando para eles assim, a lei que eu vos dou agora para vocês aqui, não é aquela que está escrita lá não, mas é outra lei, é ser obediente. Seja obediente, essa era a lei da hora. Deus falou, ter cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje. Porque se você obedecer, há uma lei de compensação. Amém? Então nós temos que entender, com esta palavra aqui, que Deus é que é o dono da bênção. Deus é o dono da bênção. Então há uma só fonte, que é Deus. A fonte da bênção é Deus. E a fonte de maldição é Deus também. A fonte de maldição é Deus. Se você vai ver aqui que se você não obedecer, do versículo 15 em diante, aqui e será do versículo 15, e será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para ter cuidado em fazer todos os seus mandamentos e estatuto que te ordeno hoje, então sobre ti virá todas essas maldições e te alcançarão. E te alcançarão. Quando nós obedecemos o Senhor, há uma lei da bênção, há uma fonte de bênção que derrama bênção sobre a sua vida. Quando você não obedece à lei do Senhor, que você não dá ouvido à lei do Senhor, o Senhor diz, há uma maldição. Então Deus é a fonte da bênção e Deus é a fonte da maldição. Se você abrir Gênesis aí, abre Gênesis aí por favor, Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, versículo 2. Primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 2. Diz o quê?
Deus falando a Abraão diz assim, ó, far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te... Não, peraí. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui Deus declarou que Deus é a fonte da bênção. Depois ele diz assim, ó, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí a bênção do Senhor. Então só há uma fonte. Agora nós vamos beber dessa fonte. De que fonte nós queremos beber? Da fonte da bênção ou da fonte de maldição? Há uma lei de compensação. A lei de compensação é a lei da obediência. Quando nós somos obedientes ao Senhor, damos ouvido à tua voz, amamos o Senhor em primeiro mandamento, diz o quê? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei da obediência. Quando você decide a fazer isso, há uma compensação. Há uma compensação, que você então será abençoado. E não adianta as pessoas tentar te amaldiçoar. Quando você obedece à voz de Deus, quando você obedece à palavra de Deus, não adianta as pessoas te amaldiçoar. Não adianta. Não vai pegar. Porque a fonte da bênção e de maldição não são as pessoas. Elas podem ser apenas usadas para ser uma fonte de bênção. Mas a fonte verdadeira da bênção é Deus. Quando você obedece o Senhor, está lá em Número capítulo 20, capítulo 23 de Número. Quando Deus te abençoou, ninguém pode te amaldiçoar. E quando se porventura Deus amaldiçoar, ninguém pode te abençoar, não tem como. Não adianta eu te abençoar se Deus não abençoar. Não adianta eu te amaldiçoar se Deus não te amaldiçoou. Não tem como. Número capítulo 23, versículo 20. Quando a bênção de Deus vem, Ele é a única fonte. Deus é a única fonte da bênção. E Deus é a única fonte também na maldição. Nós é que escolhemos em que fonte queremos estar. Receber de Deus. Por isso que o Senhor diz assim, ó, eu te ordeno hoje. Está diante de ti. Quer dizer, o Senhor está diante de nós, nunca atrás. Está diante de ti a bênção e a maldição. E o Senhor diz, escolha hoje. Escolha hoje o que você vai escolher. Mas eu te aconselho, diz o Senhor lá em Deuteronômio, acho que é 33. Diz o quê? Ele diz assim, escolha hoje. Escolha a bênção para que viva. Escolha a vida. Escolha a bênção. Não escolha a morte, não escolha a maldição. Porque se você escolher a bênção, Deus vai te abençoar. Eu escolho ser abençoado. Eu escolho ser abençoado. Aí Deus vai te abençoar e ninguém vai poder te amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Amém? Por isso que Israel, eles não vão perecer, eles não vão se perder, porque Deus os abençoou. E não adianta levantar quem quer que seja nação, tentando abater, tentando exterminar, tentando acabar, tentando riscar eles do mapa, não vai conseguir. Deus abençoa e diz, essa semente vai ser como a areia da praia. Essa semente vai ser como as estrelas do céu. Então não tem como acabar com isso. Porque Deus abençoou e assim determinou. Por isso que muitas vezes Deus, quando selava uma coisa, o profeta dizia, assim diz o Senhor. Muitas vezes Deus falava, vai viver, ia viver. Mas quando Deus falava também, Ezequias, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Morria. Não tinha jeito. Só apenas prolongou um pouco, mas o Senhor não mudou. Ele clamou, ele buscou, e Deus então abençoou ele mais 15 anos. Mas não teve jeito. Porque a Bíblia diz o quê? Porque ele estava com a casa em desordem. Mas quando ele colocou a casa em ordem, Deus multiplicou ainda. Deus foi grandioso, gracioso. Deus é muito bom. Então vamos lá. Para mais um, para você saber que Deus é a fonte de bênção. É a única fonte de bênção.
Então não adianta eu querer ficar jogando palavras ao ar, né? Se Deus não te abençoou, não adianta eu ficar. Busque a bênção do Senhor. É você que tem que se decidir. Moisés aqui, hoje vocês têm que ouvir. Não era Moisés que ia decidir pelo povo. Não é eu que decido por você. É você que você decide por você mesmo. Você pode decidir pela sua casa. Você pode decidir pelo teu trabalho. Mas a escolha individual, muitas vezes você vê dois filhos, um escolhe uma coisa, outro escolhe outra. Um é abençoado, muitas vezes outro não é. Por quê? Porque um escolheu a maldição e outro escolheu a bênção, né? Outro escolheu a bênção. Glória a Deus. Então Deus é a fonte da bênção. Deus é a fonte da bênção. Se você, por exemplo, está doente, se você, por exemplo, está com algum problema, busque esse Deus. Clama a esse Deus. Fala, Senhor, o Senhor é a fonte da bênção. Senhor, eu quero a tua bênção, eu amo a tua bênção. Eu amo ser abençoado, meu Deus. Eu amo ser feliz. E por que eu não sou? Eu amo, Senhor, ter saúde, por que eu não tenho? Por que eu estou sem saúde? Por que, Senhor? Clame a Ele. Ouça Ele. Ele vai te direcionar. E Ele vai declarar uma bênção sobre tua vida. Através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através da palavra, Ele vai te alcançar. Amém? Ele vai me alcançar. Ele vai me alcançar. Muitas pessoas escolhem a bênção e com o tempo pulam para o lado da maldição. Lembra de Saul? Escolheu a bênção no começo. Aí começou a prosperar, o reinado de Israel cresceu. Quando pensou que não, ele começou a cair para o lado da maldição. Pegar dinheiro das nações, Deus falava, acaba com tudo, ele pegava as melhores coisas para ele. Você lembra daqueles dois também, a família do Acã? Que Deus falou, não pega nada, foi lá, catou, eles eram abençoados. Acã era um homem abençoado. Acã, ele venceu várias batalhas junto com o exército de Israel, ele era um soldado que lutava a favor de Israel. Um homem forte na guerra, um homem abençoado por Deus. Mas Deus falou, não pega nada dessa cidade, Jericó, porque essa cidade é amaldiçoada. Eu não quero nada que seja amaldiçoado para vocês. Acã foi lá, pegou umas barras de ouro, pegou umas capas do rei daquela cidade que tinha morrido, umas vestes bonitas e guardou. E no fim, não quis se declarar que fez isso. Se ele chega e confessa e se arrepende, eu creio que Deus devia dar o perdão para ele, porque Deus é misericordioso. Mas ele insistiu. Ele insistiu ficar na maldição, tentando enganar Josué, tentando enganar o exército, tentando enganar Deus. E o que aconteceu? Pereceu. Ele escolheu a bênção e trocou ela pela maldição. Então a fonte da bênção é Deus. E não adianta ninguém querer, depois dele estar naquele mal, querer tentar tomar aquela situação, porque não ia dar certo. Deus falou, não, ele vai ter que ser apedrejado. Por quê? Porque ele estava sendo abençoado, ele desprezou a bênção e agora está amando a maldição. Então a pessoa que ele desprezou a bênção, está amando a maldição, como você vai lá falar alguma coisa se Deus não abençoou? Se Deus não está abençoando? Não resolve, não funciona. Não funciona. Agora, se Deus abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Amém? Se Deus te abençoou, meu amado, fica em paz. Fica em paz. Você não será amaldiçoado. Se Deus te salvou, se você permanecer na bênção, você será salvo. Não tem como. Judas se perdeu, mas ele foi abençoado. Depois ele jogou a sua salvação fora. E foi querer as riquezas. Foi querer o dinheiro desse mundo, um dinheiro errado. Uma coisa errada. Vendendo o próprio Jesus. Vendendo o próprio Filho de Deus. Catando o que entrava na bolsa de Jesus, que era ele era o tesoureiro. Vocês têm esse versículo bíblico em Mateus? Judas era o ladrão. E catava tudo que entrava para alavancar o ministério de Jesus, para abençoar pessoas carentes. Ele pegava, se escondia, não sei, mas disse que ele roubava o que entrava lá. E queria passar pelo santo. Era o que beijava o mestre. E o que aconteceu? Não adiantava ninguém mais segurar a onda de Judas. Por quê? Porque o próprio Judas mesmo escolheu a maldição. Por isso o Senhor diz, escolha a bênção, escolha a vida. Porque o Senhor é a fonte da vida. Amém? Então, como eu falei aí, número. Se você abrir a tua palavra em Números, é um livro atrás de Deuteronômio, onde nós estávamos.
Vê aí para você ver, Números capítulo 23. Olha só o que Deus fez com o povo de Israel. Capítulo 23. Capítulo 23 de Números, versículo 20. Versículo 20, diz aí o quê? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Essa história aqui, se você ler, era um rei chamado Balaque, que contratou Balaão, um profeta de Deus, para amaldiçoar o povo de Israel. Ele contratou para amaldiçoar. Só que Balaque, mesmo recebendo aqueles presentes, aquele dinheiro, aquela oferta que ele mandou, o profeta diz assim, o Balaão, diz assim, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado. Ele quem? Deus. Ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Olha aí, ele foi sábio, porque ele sabe que não podia revogar aquilo que Deus já tinha determinado. Deus determinou abençoar o seu povo. Irmão, se você é abençoado, creia, praga nenhuma chegará à tua casa. Nada. Porque a bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre a sua casa. Mas ouça a voz do Senhor teu Deus. Muitas pessoas, ele joga a bênção de Deus fora porque fala demais, fala demais. As pessoas muitas vezes acham, amados, que pecado é só o adultério, pecado é só o roubo, pecado é só coisas erradas assim, desse tipo de coisa. É blasfêmia, não. Pecado muitas vezes são palavras que nós proferimos, muitas vezes sem pensar. Começa a se jogar a palavra fora. Começa essa conversinha de roda lá e você começa a falar coisa que não deve. Isso são pecados, né? Isso são coisas erradas, são palavras. A Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos julgados. E por nossas palavras seremos abençoados, ou por nossas palavras seremos muitas vezes até amaldiçoados. Por isso que a Bíblia trata essa questão da palavra muito séria. Muito séria. Diz que a nossa boca não pode ser duas fontes, não tem como. Ou procede bênção, ou procede maldição. Porque a fonte da bênção e a fonte de maldição é Deus. Quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, quando nós não obedecemos o Senhor, muitas vezes as pessoas vão se perder por causa de palavras erradas. A Bíblia diz que o homem vai dar conta de toda palavra errada que saiu da boca dele. A gente pensa que palavras na nossa boca é como empinar pipa. A gente dá a linha e depois a gente recolhe de novo e guarda. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não, minha irmã. A palavra não é como você empinar pipa, não. Você dá a linha, está lá em cima. Quando nós era criança era assim, né? De short, descalço, na rua, e nós ficava no sol aqui no pipo, ó. E a latinha comprava 2 carretel de linha. Vocês devem lembrar. E a gente descarregava aquilo tudo e deixava na lata, só para ter o gosto de enrolar tudo de novo. Que as latas de óleo, né, que antigamente não era redonda a lata, ela era meia quadradinha assim, e era gostoso, a lata de leitinho também era quadradinha, nós enrolava, né? E trazia aquele pipa de volta, enrolava a rabiola, colocava debaixo do braço, chegava em casa todo suado, todo sujo de poeira, porque naquele tempo não tinha muito asfalto para aquele lado, né, de Suzano, e a gente ficava ali, né, todas aquelas coisas assim, grudento, né, glória a Deus, mas as palavras não são assim, não dá para tudo que você falar, você depois enrolar e levar para casa, não. As palavras, quando elas são ditas, elas se perdem, nunca mais voltam. Eu tinha um pastor muito... ele faleceu acho que com 90 e poucos anos, 96, 98 anos, um homem lúcido, muito bom, pastor Augusto. Ele sempre dizia que oportunidade perdida, a palavra falada e apertado o gatilho, não volta mais atrás. Pode aparecer outra oportunidade, aquela passou. A palavra, ela não tem como você voltar ela atrás. E a oportunidade perdida, não tem como. O gatilho, quando você aperta, sai a bala. Não tem como ela voltar de novo e entrar para trás. Não tem. Ele sempre explicava, irmão, nós temos que ter muito cuidado. Ele falava, muito cuidado. Porque Deus nos dá 3 oportunidades. E essas oportunidades nós temos que entendê-las. E ele sempre dizia isso.
Então, por isso que o apóstolo São Tiago, ele fala: amados, quando vocês ouvir algo, ouve, reflita, pense, seja tardio no falar, prestes no ouvir e bastante acessível no falar. Porque muitas pessoas se perderão por causa disso. Lá em Mateus está escrito: as pessoas darão conta das suas palavras. Às vezes aqui eu estou falando de Deus, falando da bênção, falando que o Senhor é bom, falando que o Senhor é maravilhoso. Amanhã pode ser que no primeiro que vem no meu ouvido, eu já comece a blasfemar, eu já comece a reclamar, eu já comece a murmurar. E isso são pecados. Isso lá no Velho Testamento é chamado de raposinha que causa dano na vinha. Isso acaba com a minha vinha. São raposinhas. E as raposinhas mais perigosas, passa debaixo da cerca. Muitas vezes você fecha contra uns bichos grandes, né? Mas os pequenininhos estão lá. São as nossas palavras, são uma vez pensamentos, são atitudes erradas. E a pessoa fala: não, mas eu sou cristão, sou pastor. O que tem eu falar? Quero falar mesmo, eu vou falar e acabou. Eu vou falar. Então fala. Mas você sabe de uma coisa, a Bíblia diz que por suas palavras te trarão a juízo. Suas palavras te absolverão ou te condenarão. Por isso que eu falo, escolha a bênção, escolha ouvir a palavra de Deus, escolha viver a bênção de Deus. Olha o que o Balaão fala, olha o que o Balaão, profeta do Senhor, fala, né? No versículo 20: eis que recebi um mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Balaque diz: amaldiçoou o povo de Israel, mandou dinheiro, mandou veste, mandou presente para Balaão. E Balaão, então, sendo um profeta de Deus, né? Ele tinha em sua mente isso aí, que ele podia amaldiçoar. Mas não. Aquilo que Deus abençoou, ele mesmo declarou, ele não podia amaldiçoar. Ele não podia, porque não adiantava nada ele amaldiçoar, porque Deus já tinha abençoado. Se Deus abençoou a tua vida, meu irmão, calma, creia que o Senhor está te aparelhando, está te cuidando, está te protegendo, está te guardando, está preparando você para uma grande obra. Creia no Senhor, creia, porque Ele já te abençoou. E não saia da bênção, não troque de fonte, não troque de fonte. Deus abençoou Adão, Deus deu tudo para Adão no Éden. E o que aconteceu? Com 2, 3 palavrinhas do inimigo, a Eva trocou de fonte. A Eva trocou da fonte da bênção para a fonte da maldição. E o próprio Deus teria que dar essa sentença. O próprio Deus. Porque Ele é o criador da fonte da bênção e da fonte da maldição. A procedência das fontes é Deus. Então o que aconteceu? Louvado seja Deus. Adão saiu dessa situação de bênção e entrou para a maldição. E isso, o pecado atingiu todos nós. Então nós não podemos fazer assim. Nós não podemos fazer assim. Se você é abençoado por Deus, é filho de Abraão, crê em Deus, tem a promessa de Abraão, continue, porque Deus vai te dar a vitória. Está doente? Deus vai te curar. É só você dizer: Senhor, olha eu aqui, eu estou doente, foi o Senhor que fez meu tecido do corpo, meu organismo, o Senhor fez tudo, meus ossos. Qual que é mais difícil, fazer ou consertar? Fazer é mais difícil. É o que Jesus falou para aquele homem lá. Qual que é mais difícil, perdoar os pecados dele ou mandar ele levantar e ir embora para casa? Foi eu que fiz ele. Qual que é mais fácil? Para Jesus era mais fácil mandar ele levantar. Foi ele que fez. Mas o povo achava que o mais difícil era Jesus mandar levantar, do que dizer: perdoados estão teus pecados. Essa era a parte mais difícil. Porque o homem entende diferente as coisas de Deus. Olha, meu amado, se Deus que fez o teu organismo, se Deus que fez teus ossos, se Deus que criou teus nervos, se Deus que fez teus tendões, se Deus que criou a célula que há em você que se renova, Ele não pode consertar? É só você dizer: Senhor, dá uma palavra. Senhor, eu sei que o Senhor é a fonte da bênção. Eu preciso, eu estou esperando aqui, meu Pai. Eu creio no Senhor. Mas muita gente fala: eu creio no Senhor. E o primeiro que a gente vê, a gente fala: rapaz, estou com isso, mas é ruim, isso não tem jeito não, isso aqui não sara não, não dá não, não sara não. Pecou porque não
deu ouvido à voz de Deus. Isso não é fé. Moisés pegou 12 espias e falou, vai olhar a terra. Ele chegou lá. O que aconteceu? 10 voltou para trás e disse, nós não podemos entrar lá não. Lá é gente grande. Lá é... Nós perto daqueles homens somos como um gafanhoto. Nós vamos ser devorados. Não adianta ir lá. E começou a reunir o povo, falar com o povo. Não, né, nem sai daqui, nem vamos levantar acampamento daqui. Nós não entra lá. Nós não entra lá. O povo virou uma confusão tão grande que foi preciso Josué e Caleb se levantar e dizer, não, o povo é grande, a situação é difícil, mas o Deus que prometeu que nós vamos chegar lá, nós vamos. Agora eu pergunto, aqueles 12 espias, só 2 entrou lá. Agora eu pergunto, aqueles 10, o que aconteceu? Não entrou lá. Ele invalidou a bênção de Deus, escolheu maldição. Escolheu a declarar que eles não podiam. Escolheu a declarar que não dava. De deixar a palavra de Deus, a promessa de Deus menor. Amados, Deus tinha passado eles pelo mar vermelho, o mar se abriu. Amados, Deus tinha dado para eles maná do deserto, eles comeu. Caía pão do céu. Vinha cordoniz do céu. Deus botava água da rocha. Moisés botia o cajado e a água saía como uma fonte. E eles bebiam, saciavam. Comia pão, que era o maná. E aí? Até ali estava abençoado. Até ali ele estava participando. Mas quando chegou um determinado problema, a boquinha não teve jeito, né? Por isso tem um corinho que fala, cuidado boquinha no que fala. Cuidado boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. Esse é o problema. Muitas pessoas, é como o peixe, morre pela boca. Porque muitas vezes vivem uma vida de cristão, mas uma vida derrotada. Uma vida de fracasso. Porque não ouve a voz do Senhor. O Senhor diz, creia. Jairo, eu falei aqui outro dia, Jairo, ele chegou lá e pediu para o Senhor ir lá na casa dele, porque a filha dele estava doente, e os médicos não pôde resolver. Porque Jairo era um homem, príncipe de sinagoga, um homem famoso. Eu creio que os médicos tudo deu remédio, eu creio que os médicos tudo fez o que pôde, e a menina só ia morrendo. Mas ele resolveu buscar Jesus, e quando ele foi buscar Jesus, ele disse, eu vou lá e vou dar saúde para a menina, eu vou lá. Aí alguém chegou, Jairo escutando o sermão, Jesus demorou, e alguém chegou e disse, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha morreu. Os médicos já testou, está morta. Morreu. Antes que Jairo falasse qualquer coisa, Jesus já olhou para Jairo, bateu a mão no ombro dele e disse, Jairo, não tenha medo. Jairo, não tema. Crê somente, só crê. Como se diz assim, Jairo, não fala nada. Jairo, não comente nada. Creia que eu vou lá com você. Pronto. E Jairo então manteve a postura. E Jesus foi lá, entrou lá no quarto, diz, menina, levanta. A menina levantou, Jesus diz, dá comida para a menina, ela está simplesmente com fome. E a menina comeu. E de repente toda aquela multidão aplaudiu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus poderoso. Então, amados, são pequenas coisas. E aqui, ele depois fala no versículo 23, o que ele diz? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele diz, não há encantamento, não há macumba, não há nada contra esse povo. Esse povo foi abençoado por Deus. E a Bíblia diz que ele tentou fazer de novo, com mais presente, tentou de novo, vocês conhecem a história. Aí depois que ele tentou fazer de novo, o que aconteceu? A mula falou, né? A mula falou. E o anjo do Senhor estava lá com a espada, porque a mula viu. E a mula falou. Que ele queria ir lá no alto ver o povo para ver se conseguia amaldiçoar, querendo amaldiçoar o que Deus abençoou. E sendo que ele mesmo falou, eu não posso amaldiçoar, contra Jacó não há maldição. Não há encantamento contra esse povo. Porque esse povo escolheu a Deus, esse povo escolheu ouvir a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Contra Jacó não há adivinhação, contra Jacó não há encantamento. Não há. Mas mesmo assim, através do inimigo, querendo tirar ele da fonte da bênção e puxar para a maldição, o que aconteceu? Ele cedeu e foi lá querer amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia diz que a jumenta falou, mas você é profeta e não sabe disso? Eu estou vendo o anjo e eu não posso passar. Aí ele viu também o anjo com a espada na mão, encostada perto do pescoço dele. Aí ele se ajoelhou, pediu perdão, né? Foi lá, abençoou o povo de Deus novamente, repôs aquela bênção, né? Confirmou aquela bênção e pronto. Porque o que Deus abençoou não adianta amaldiçoar. Não adianta amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, amado, aqui está escrito, glória a Deus. Como ele diz assim, como eu amaldiçoarei, o versículo 8. Como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando Deus não detesta? Olha a pergunta que ele faz para o rei que foi lá tentar ludibriar ele e dar presente para ele. No 23:8 diz assim, como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como eu vou abençoar o que Deus não abençoa? Como? Aí a pergunta, porque para responder aquela pergunta lá que nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 28, leia Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 15, né? É só vitória, quando você escolhe obedecer ao Senhor. Do 28 ao 15 diante até o 30, aí é só aquelas pessoas que não querem ouvir a voz do Senhor, não aceitam a voz do Senhor, e encontra-se muitas vezes debaixo disso aí. E nós, como eleito de Deus, nós temos que avisar, nós temos que proclamar para essas pessoas, assim como tem pessoa que larga a bênção e vai para a maldição, tem muitas pessoas que muitas vezes está debaixo de uma enfermidade, está debaixo de uma maldição hereditária, está debaixo do pecado, está debaixo de coisas erradas, e ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a verdade pode libertar. E é isso que nós queremos que Deus faça com a nossa nação, que a nossa nação comece a ouvir a voz do Senhor, que a nação comece a obedecer a voz do Senhor, que a nossa nação comece a entrar nessa lei da compensação. Quando se obedece ao Senhor, Deus abençoa a nação. E quando Deus abençoa a nação, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Sua casa é abençoada. Então somente creia e obedeça ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que Deus te dê uma ótima semana. É um prazer estar aqui falando das coisas de Deus, da palavra de Deus. Amados, eu falei até de manhã, olha, odeia a enfermidade, odeia o mal. Tem pessoa que gosta de ficar falando de um, falando do outro. Odeia essas coisas, meu irmão. Odeia essas coisas, minha irmã. Chega para essas coisas muitas vezes que fica falando coisinha, falando outra. Eu te reprovo, mal. Eu não quero você, mal. Doença eu não te aceito. Perturbação eu não te quero, eu te odeio. Vai embora, vamos embora. Orgulho eu não te aceito, inveja eu não te quero, falação demais, fora, murmuração fora da minha vida. Eu quero ouvir a voz do Senhor, porque na voz do Senhor você tem a bênção, você tem a obediência, você tem graça, você tem bondade, você tem misericórdia. Se você lá não está com paz, busque ao Senhor. Está escrito aqui hoje, se você ouvir a voz do Senhor hoje, se você ouvir hoje, Deus se compromete a te abençoar e fazer o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Deus vai te abençoar, e depois que Deus te abençoar, ninguém pode te amaldiçoar, ninguém mais. Se você continuar na bênção de Deus, ninguém pode te amaldiçoar mais, só se você querer largar a bênção de Deus por livre e espontânea escolha. Aí Deus respeita seu livre-arbítrio, aí até o próprio Deus, ele não pode interferir. Se você, Senhor, até hoje eu sou teu servo, mas eu estou passando muito problema, não quero mais saber do Senhor. Saiba você, Deus também fica no mesmo lugar. Você troca de fonte, vai piorar só para você.
Porque para Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Então obedeça a voz do Senhor. E nós pedimos hoje, que foi o jejum da nação. Você que jejuou e orou, não fala mais mal do Brasil, não. Não murmure mais contra essa nação, não. Não reclame mais dessa nação, não. Não amaldiçoa a sua nação, não. Eu tenho pessoa que está orando pelo Brasil, jejuando para Deus abençoar a nação, mas ele fala, o Brasil não tem jeito, não. Isso aqui está perdido. O Brasil não presta, não. Vamos embora desse negócio. E aí? Você está amaldiçoando. Mas se nós oramos para Deus abençoar a nação, creia que a nação vai prosperar. Creia que vai dar certo. Eu creio que Deus vai usar a nação para cumprir a última profecia que falta na Bíblia. Outro dia eu falei, de 10 profecias, 9 se cumpriu. De 20 profecias, 19 se cumpriu. De 30 profecias, 29 se cumpriu. De 40, 50 profecias, 49 se cumpriu. De 100 profecias, 99 já se cumpriu. E o que falta se cumprir? Só uma. Não depende do número, depende só de uma. A Bíblia diz que enquanto esse evangelho não for pregado em testemunho a todas as gente, a todas as nações, Jesus não pode vir buscar a sua igreja. É a última palavra profética. É a última profecia que tem que ser cumprida. E eu creio que Deus está guardando o Brasil. Deus vai abençoar o Brasil. Deus vai abençoar nações que lá levar essa palavra por todos os cantos dessa terra. E Deus está levantando uma nação para isso. E eu creio que seja o Brasil, junto com Israel. Junto com Israel. Se virão outras, não sei. Mas Deus está levantando nações que são aliadas. Porque Deus diz, eu abençoarei quem te abençoar. Eu abençoarei quem te abençoar. E amaldiçoarei quem te amaldiçoar. As pessoas que têm amaldiçoado, têm jogado praga em Israel, têm se dado mal. Mas Deus tem levantado o Brasil para abençoar e ser amigo daquela nação. Eu creio que Deus está fazendo isso, não é o homem. E se Deus abençoou, está abençoado. Ninguém pode revogar. Amém, queridos? Então, quando você olhar para o Brasil agora, não olha com esse jeito de falar, de reclamar, de murmurar, não. Deus vai pôr as mãos. Esse mal vai cessar. Isso aí, do jeito que apareceu, vai desaparecer. Como desapareceu tantas outras. A gripe suína desapareceu, a gripe do frango desapareceu, né? A gripe H1N2, H1N1, o Zika também vírus, né? Tem ainda em algum por aí, em algum canto, mas graças a Deus em escala acabou. Mesma coisa será esse mal agora. Em nome de Jesus, esse mal de coronavírus desapareça. Amém? Glória a Deus. Confirme na sua casa a proteção de Deus. E vamos abençoar essa nação. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus agora, conforme essa palavra, Senhor, só há uma fonte de bênção, só há uma fonte de maldição, e essa fonte de bênção e de maldição é o Senhor. E para o Senhor declarar se essa pessoa tem a tua bênção ou não tem, essa pessoa é quem determina. É ela que escolhe ser abençoado ou ser amaldiçoado, meu Deus. É a pessoa que escolhe ouvir a tua voz, praticar os teus mandamentos, ou essa pessoa não quer saber dos teus mandamentos. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós escolhemos a bênção, porque nós detestamos a maldição. Nós declaramos agora que somos inimigos da maldição. Nós não queremos maldição, nós não queremos morte, nós não queremos guerra, nós não queremos o mal dessa nação, mas nós queremos o bem dessa nação. Pai, estenda as tuas mãos sobre a nação brasileira. Pai, estenda as tuas mãos sobre as nações aonde tem seus filhos, meu Pai, que declara o teu amor, declara a tua graça. Pai, em nome de Jesus agora, meu Deus, as nações, Pai, que muitas vezes são comunistas, que matam os cristãos, que queimam os templos, que derrubam muitas vezes a casa dos cristãos e incendeia muitas vezes, Pai, nós declaramos que essas pessoas, meu Pai, seja arrependida, Pai, seja convertida em Ti, que essas pessoas possam se arrepender. Pai amado, se manifesta a elas, meu Pai, para que essa nação, para que esse povo, para que toda a terra tenha paz em Ti. O Senhor é a fonte da bênção, o Senhor é a fonte da bênção. Oh Pai querido, por isso, meu Deus, nós clamamos o Senhor.
Nós detestamos todo tipo de doença, toda doença nas pernas, toda doença no sangue, toda doença muitas vezes no corpo, doença na alma, muitas vezes doença em qualquer parte. Agora nós amaldiçoamos esse mal e nós retiramos agora pelo poder do Espírito Santo, Pai, que essa pessoa agora possa escolher a bênção, possa escolher o Senhor como abençoador, possa escolher o Senhor, meu Pai, como a fonte de bênção, como a fonte de amor, como a fonte de graça, como a fonte de poder. Pai, em nome de Jesus nós declaramos, nós abençoamos essa nação, nós abençoamos, Senhor, essa bandeira que representa, meu Pai, a nação brasileira. Em nome do Senhor Jesus nós declaramos salvação, nós declaramos cura, nós declaramos paz, nós declaramos prosperidade, nós declaramos, meu Pai, que todo encantamento, que toda maldição, que toda obra de macumbaria, que toda obra de feitiçaria, que toda obra, meu Pai amado, errada de macumba, seja destruída contra o nosso Brasil. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a tua bênção. O Senhor decidiu abençoar o Brasil e ele é abençoado em nome de Jesus Cristo, porque senão, Pai, essa nação já estaria no caos total. Ó Deus querido, mas o Senhor é um Deus poderoso e tem sustentado e abençoado a nação brasileira. Por isso, Pai, eu declaro a tua bênção, eu declaro a vitória. Eu prometo, Senhor, amar essa nação, eu prometo defender essa nação, eu prometo honrar essa nação, eu prometo, Senhor, que aquilo que o Senhor abençoou, jamais eu poderia amaldiçoar. Eu declaro, Senhor, que aquilo que o Senhor ama, jamais eu posso odiar, meu Pai. Por isso eu amo essa nação, eu amo o povo de Israel, eu amo a nação israelita, Pai. Eu declaro que amo o teu povo, Senhor, e esta nação é amiga do teu povo, essa nação faz aliança com o teu povo, meu Pai, porque para cumprir a palavra que está escrito, todos aqueles que te abençoar, Israel, serão abençoados, mas todos aqueles que te amaldiçoaram, ó Israel, serão também amaldiçoados. Pai, em nome de Jesus, eu amo aquilo que o Senhor ama, e eu declaro a prosperidade do Brasil, eu declaro a bênção do Brasil, eu declaro, Senhor, a prosperidade do Brasil, eu declaro o desenvolvimento do Brasil, que será uma das potências mundial, para ajudar, pregar o teu reino sobre toda a face da terra, em nome de Jesus. Eu quero abençoar as famílias penapolenses, eu quero abençoar essa cidade, eu declaro bênção, meu irmão, minha irmã, escolha a bênção hoje, escolha hoje obedecer a palavra do Senhor, escolha hoje obedecer os mandamentos do Senhor, escolha hoje amar o Senhor, escolha hoje você declarar que você e a sua casa ama o Senhor, ame ao Senhor de todo o teu coração, e receba o Senhor na tua casa, receba o Senhor e verás o grandes coisas Ele há de realizar na sua casa, na tua vida. Eu abençoo a tua vida financeira, eu abençoo a tua vida sentimental, eu abençoo a tua vida espiritual, eu abençoo a tua vida como é que fala? Profissional. Eu abençoo a tua vida naquilo que você faz, naquilo que você colocar as mãos, há de prosperar, porque Deus tem uma promessa para a tua vida profissional. Seja um profissional de Deus, um homem que abençoa a vida, porque sabe que Deus tem um propósito através da tua bênção profissional. Pai, em nome de Jesus eu declaro o teu amor e a tua graça sobre toda esta nação, sobre toda essa cidade, sobre todo esse estado, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Meu irmão, tenha uma ótima semana, tenha uma ótima semana, tenha uma ótima saúde, tenha uma ótima paz na sua vida, tenha uma ótima alegria, tenha uma ótima conquista de vitória aguardando você. Então creia, não fale muito não, só espere no Senhor, creia no Senhor e receba a tua vitória, porque Ele é por ti, Ele falará por ti, Ele pelejará por ti. É o que está escrito aqui que nós lemos no dia de hoje. Pai, colocamos então esse jejum, essa oração que foi feita hoje, esse clamor dessa nação diante do teu altar, para que o Senhor venha ao nosso socorro e declare uma palavra, Senhor, para todas as nossas vidas, para todas as nossas vidas e pela eternidade. Amaremos e glorificaremos o nome do Senhor. Levanta a tua mão para você receber bênção de Deus, vitória de Deus, a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar que no grande amor de Deus, que na graça do Senhor Jesus Cristo, que na doce comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, nossa casa, nossa família, nossos irmãos, sobre nossa parentela, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém,
Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus agora. Declare que Ele é o Senhor da tua vida.